Querido, que Deus abençoe grandemente a tua vida. Estava com saudade de todos vocês. Espero em nome de Jesus que através dessa ministração a gente possa ser edificado para a honra e para a glória do nosso Senhor Jesus. Eu venho ministrar sobre o tratamento de Deus no deserto. Amém? E o texto que eu trago para compartilhar com vocês está lá em Deuteronômio, no capítulo 8, versículo 2. A palavra do Senhor diz assim: todos os mandamentos que hoje vos ordeno, guardareis para os fazer, para que vivais e vos multipliqueis e entreis e possuais a terra que o Senhor jurou a vossos pais. E te lembrarás de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto estes 40 anos, para te humilhar, para te tentar, para saber o que estava no teu coração, se guardarias os seus mandamentos ou não. E te humilhou, e te deixou ter fome, e te sustentou com maná, que tu não conheceste, nem teus pais o conheceram, para te dar a entender que o homem não viverá só de pão, mas que de tudo que sai da boca do Senhor viverá o homem. Nunca se envelheceu a sua veste sobre ti, e nem se inchou o teu pé nestes 40 anos. Confessa, pois, no teu coração, que como o homem castiga seu filho, assim te castiga o Senhor teu Deus. E guarda os mandamentos do Senhor teu Deus para o temeres e andares nos seus caminhos. Porque o Senhor teu Deus te mete numa boa terra, terra de ribeiro de águas, de fontes e de abismos, que saem dos vales e das montanhas, terra de trigo e cevada, de vides, figueiras e romeiras, terra de oliveiras, abundante de azeite e mel, terra em que comerás o pão sem escassez, e nada te faltará nela, terra cujas pedras são ferro, e de cujos montes tu cavarás o cobre. Quando, pois, tiveres comido e fartado, louvarás ao Senhor teu Deus pela boa terra que te deu. Guarda-te para que te não esqueças do Senhor teu Deus, não guardando os seus mandamentos e os seus juízos e os seus estatutos que hoje te ordeno, para que, porventura, havendo tu comido, estando farto, e havendo edificado boas casas e habitando nelas, e se tiverem aumentado as tuas vacas e as tuas ovelhas, e se acrescentar a prata e o ouro, se multiplicando também tudo quanto tens, não se eleve o teu coração e te esqueças do Senhor teu Deus, que te tirou da terra do Egito, da casa da servidão, que te guiou por aquele grande e terrível deserto de serpentes ardentes e de escorpiões, e de secura, em que não havia água, e tirou água para te dar rocha do Seixal, que no deserto te sustentou com maná, que teus pais não conheceram, para te humilhar e para te provar, e para no teu fim te fazer bem. E não digas no teu coração: a minha força e a fortaleza do meu braço foram glorificados pelo poder. Antes te lembrarás do Senhor teu Deus, que Ele é o que te dá força para adquirires poder, para confirmar o teu concerto, que jurou a seus pais, como se vê neste dia. Será, porém, que se de qualquer sorte te esqueceres do Senhor teu Deus, e se ouvires outros deuses, e os servires, e te inclinares perante eles, hoje eu protesto contra vós, que certamente morrereis. Como agentes que o Senhor destruiu diante de vós, assim vós perecereis, porquanto não quisestes obedecer à voz do Senhor vosso Deus. Querido, nós vamos falar sobre o tratamento de Deus no deserto. Assim como no deserto, o povo de Deus, que sofria mais de 400 anos nas mãos de Faraó, em meio ao Egito, que Deus levantou Moisés e com um braço forte, em meio a sinais, prodígios e maravilhas, tirou o seu povo da servidão, tirou o seu povo do opróbrio, que era a desonra. Em nome de Jesus, assim nós também estamos vivendo nesse mundo. O nosso deserto é o mundo, e as nossas dificuldades, os nossos desafios, os cativeiros que muitas vezes nos envolvem, são o pecado e toda a sua concupiscência. São os desejos desenfreados, são as nossas vaidades, as nossas paixões. São gigantes que muitas vezes se levantam contra nós para impedir o nosso avanço. Então, assim como o povo hebreu, que estava ali no meio do deserto, tirado por Deus das mãos de Faraó e dos egípcios, com sinais
e grandes prodígios, sinais, milagres que aconteceram na vida do seu povo, Deus tirou e fez uma promessa para o seu povo, que todos eles colocariam seus pés na terra que mana leite e mel. Era uma viagem que duraria apenas poucos dias, mas por causa da rebeldia de um povo ingrato, de um povo acostumado às culturas pagãs e adorar os ídolos, o povo que era acostumado a sofrer, acostumado a ser escravo, começou a murmurar contra Deus e a se rebelar contra Ele. Uma viagem que só duraria uma semana, por causa da murmuração, por causa da incredulidade e o desagrado para com a obra de Deus. Em vez de semanas, esse povo peregrinou no deserto durante 40 anos. Porque Deus levantou os jebuseus, os heveus, os heteus, todos os inimigos que estavam ali em meio ao deserto. E eles rodearam o deserto, não conseguiram entrar naquela promessa que Deus tinha dado para eles. Querido, só quem consegue viver a promessa é aquele que crê no Senhor. Sabe que Ele tem o poder para fazer infinitamente mais do que aquilo que pensamos. Muitas vezes, nós, pela nossa ingratidão, Deus derrama chuva de bênçãos, milagres acontecem na nossa vida, acontecem em nossa volta através da família. E muitas vezes nós contendemos com Deus, dizendo que Deus não faz uma obra em nossas vidas. Deus não abençoa para que os nossos filhos saiam dos vícios. Deus não abre portas para habilitar empregos. Reclamamos porque queremos saciar a nossa sede, a nossa fome de momento. E nos tornamos ingratos, nos revoltamos, somos desagradecidos a Deus. E o que acontece? Aquilo que seria para hoje, a bênção que chegaria para a nossa vida hoje, ela é prolongada. Aquilo que duraria apenas um dia, uma semana, ou algumas semanas, menos de um mês, no tempo de Deus aconteceria o nosso milagre. E o que acontece pela rebeldia, pela murmuração, o nosso milagre, ele é prolongado por mais tempo. Até que no meio do deserto, no meio do mundo em que vivemos, Deus consiga ver em nós a gratidão no nosso coração. Porque, como diz a palavra em Deuteronômio, Deus nos conduziu ao deserto, Deus permitiu com que o sofrimento do mundo nos atingisse para provar o nosso coração, para ver se seríamos obedientes, gratos a Ele, ou se seríamos rebeldes, ingratos. E isso tem acontecido com muitas pessoas. Por isso que as pessoas não conseguem colocar suas mãos na sua bênção, não conseguem viver o seu milagre. Os milagres são abortados no mundo espiritual ou são prolongados por mais tempo. E por causa da contínua rebelião das pessoas, das murmurações em seus corações, das dúvidas e da falta de fé, o milagre não acontece. Deus tem uma promessa para a nossa vida, para todos nós. Deus tem a terra prometida como cumprimento e herança para a nossa vida. A terra que mana leite e mel, uma representação de Jerusalém em Israel, é a Jerusalém celestial que vai descer adornada para cada um de nós. Lá viveremos eternamente com Cristo Jesus, o nosso Senhor e Salvador. E essa figura do deserto, querido, ela é completa em nossas vidas com Cristo Jesus. Aquela figura de caminho, de peregrinação, onde o povo de Deus estava no deserto, sofrendo as provações, para poderem ser lapidados como joias brutas e se tornarem joias valiosas, para que pudessem compreender a grandeza de Deus em meio a tudo isso, se completa em nossas vidas através de Jesus.
Porque a palavra do Senhor no Evangelho de João 14,6 diz que Ele é o caminho, Ele é a verdade e Ele é a vida. E que ninguém vem ao Pai se não for através dEle. Pois a nossa realidade, querido, que nós vivemos hoje, é uma figura daquela realidade em que os hebreus, em que o povo de Deus peregrinava no deserto. Essa é a verdade que eu trago para a tua vida. Jesus é o caminho. É pelas suas pisaduras que nós somos sarados. E Jesus não é somente isso. O deserto serviu para o povo, para Deus curá-los, para Deus libertá-los. Deus estava provando os corações. Porque embora eles tivessem saído do Egito, o Egito não tinha saído dos seus corações. E é necessário muitas vezes, querido, a palavra de Deus confrontar exatamente aquilo que nós acreditamos como o nosso melhor, que são dogmas, são doutrinas, são religiões, são os vícios. A palavra de Deus precisa combater isso em nossos corações, porque o desejo de Deus é nos transformar, é nos curar, é nos libertar. E quando o Espírito Santo de Deus vem, Ele faz uma limpeza interior em nossa vida. Deus coloca novos dons e frutos em nossa vida. Aquilo que seria ambicioso, aquilo que seria através de um orgulho, de egoísmo, Deus substitui. E nós passamos a adorar a Deus em espírito e em verdade, servindo a Ele com gratidão. O mover que Deus traz para a nossa vida, querido, é o cumprimento dos 2 mandamentos que Jesus nos ministrou. O reconhecimento dos 2 maiores mandamentos, amar a Deus sobre todas as coisas e ao nosso próximo como a nós mesmos. O orgulho, o egoísmo, a ambição são substituídos por outros valores que vêm do reino de Deus. Um amor ágape, incondicional, ao qual nós passamos a amar o nosso próximo, como queremos amar nós mesmos. O mal que nós não queremos para nós, não devolveríamos para outras pessoas. Passaremos a amar o próximo como nós amamos, como nós desejamos o nosso melhor. E acima de tudo isso, amar a Deus sobre todas as coisas. Então Deus estava provando, Deus estava lapidando aquele povo. Era necessário passar pelo fogo, aquele sol escaldante, onde eles eram purificados, onde eles eram provados por Deus. E Deus estava ali fazendo um trabalho de transformação. E nós sabemos que nem todos conseguiram colocar os pés na terra prometida. Os murmuradores, os rebeldes, morreram em pleno deserto. Só quem conseguiu colocar os pés na terra prometida foram aqueles que foram obedientes, os fiéis a Deus. Josué e Caleb colocaram seus pés em Jerusalém. Assim como os de 20 anos abaixo, os descendentes dos rebeldes, assim eles colocaram os pés e comeram do melhor da terra, a terra que mana leite e mel, uma figura da Jerusalém celestial, a qual nos é habilitada através do sacrifício de Jesus. E Jesus é tudo na nossa vida. Além dele ser o caminho, a verdade e a vida, assim como ele é tudo isso, ele é a porta. Aquele que entrar por essa porta será salvo. Entrará e sairá e encontrará pastagem, é o que diz a palavra do Senhor. Assim como ele é a porta, ele também é um bom pastor. E as suas ovelhas conhecem a sua voz. Assim como ele é o bom pastor, assim como ele é o caminho, a verdade e a vida, assim como ele é a porta, ele também é a ressurreição e a vida. Aquele que crê, ainda que esteja morto, viverá. Essa é a promessa que Deus nos traz. Jesus também é a luz do mundo, a luz que nos direciona para o centro da vontade de Deus. Assim como Jesus é a luz do mundo, Jesus é muito mais além do que tudo isso. Jesus é o pão que desceu do céu. Se nós comemos o pão natural e logo a fome volta, e se nós bebemos da água e em alguns minutos depois sentimos sede novamente, o pão que desceu do céu, a água viva que flui, que jorra do trono de Deus, esses dois que são uma representação de Jesus, tanto mata a sede
como sacia a nossa fome. E com Ele nós temos paz. Não uma paz como o mundo dá, mas uma paz que excede todo o entendimento. Pois Jesus é tudo isso, assim como Ele é a videira verdadeira. E aquele que está ligado nele dá fruto, e são frutos que permaneçam. Então a figura do deserto, o tratamento de Deus, é o tratamento do Espírito Santo em nossas vidas, no meio do mundo. Nós precisamos ser inabaláveis, incorruptíveis. Assim como Daniel foi levado para a Babilônia e se manteve íntegro no seu posicionamento, nós devemos ser também separados, santos, não se contaminando com os manjares do rei. E Deus deu grande honra, o colocou em lugar de glória na Babilônia. Deus fez vencer os leões que estavam nas covas. Deus, na figura do Espírito Santo, nos direciona ao centro de sua vontade, e assim, através da palavra, nós somos habilitados para viver eternamente, pois Jesus é tudo aquilo que nós precisamos. Jesus é a fonte inesgotável de bênção. Muitas pessoas, querido, têm se corrompido. Se lembra lá daquele altar que foi colocado no meio do deserto para livrar o povo das picadas lá das serpentes, que as pessoas olhavam para aquele poste ídolo que Deus autorizou Moisés a colocar lá. As pessoas começaram a achar que o milagre saía daquilo, que não era obra de Deus, e começaram a idolatrar em seu coração aquele poste ídolo, e Deus mandou destruir. Jesus morreu na cruz do Calvário, e eu vejo pessoas aí adorar o local onde ele foi colocado, a cruz. E a cruz simboliza o madeiro, simboliza a maldição que foi carregada por Jesus, a maldição que estava sendo preparada para cada um de nós. Jesus o subjugou, Jesus venceu aquela cruz. E eu vejo pessoas se inclinando para a cruz. Jesus não está mais lá, assim como não está no sepulcro. Jesus ressuscitou. Jesus delegou para cada um de nós o direito de vencer também. Jesus disse: aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. A recompensa, a herança que nós temos, com Jesus nós passamos a ser herdeiros e co-herdeiros das promessas de Deus. Então, querido, muitas vezes nós temos substituído o autor da bênção, aquele que derrama a sua graça, suas infinitas misericórdias. Nós temos abraçado a bênção e temos menosprezado o autor, a fonte inesgotável de bênção. E nós repreendemos em nome de Jesus toda a idolatria, porque Deus quer limpar o nosso coração, Deus quer tirar toda a sujeira, e pela ação do Espírito Santo, o Senhor faz uma limpeza interior. Ele nos trata, Ele nos molda, Ele nos direciona para o centro da vontade de Deus. Então eu trago essa palavra como um direcionamento para a tua vida. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que você tome no teu coração o direcionamento dessa palavra e busque a Deus. Tenha um relacionamento mais íntimo, dê importância, honre a Deus, coloque em primeiro plano e tudo aquilo que você deseja em teu coração seja tratado, para que você reconheça que Deus é quem fez você alcançar aquilo que você conquistou. Saiba que a promessa que Deus tem para a tua vida é a terra prometida que mana leite e mel. Comer o melhor da terra, a Jerusalém celestial que está adornada para a nossa vida, e lá viveremos eternamente. Não seremos limitados às promessas humanas, mas estaremos ilimitados por aquilo que Deus é, por aquilo que Deus representa em nossas vidas. Não são as bênçãos que são maiores que Deus, mas Deus é maior do que as bênçãos. Toma posse dessa palavra no teu espírito. Sinta a presença de Deus que é forte na nossa vida e se direcione ao centro da vontade de Deus. Fique na paz, que Deus te abençoe, que Deus te guarde. Esse é o meu desejo. E eu desejo que você cresça na graça, no conhecimento e em sabedoria do Senhor. Que você seja suprido em todas as suas necessidades em Cristo Jesus. Porque Deus não te criou para calamidade ou para derrota. Deus te criou para ser um vencedor em nome de Jesus. Fique na paz. Um abraço.